Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos, de juntos podermos ouvir, compreender e entender a Tua palavra através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós cremos que o Senhor está presente, porque isso é uma promessa do Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome. Nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor derrame graça, misericórdia e amor sobre nossas vidas, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. É isso que nós oramos, gratos por tudo o que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos caminhando com Efésios, com esse tema, unindo todas as coisas, né? Pela manhã, se você esteve aqui pela manhã, você provavelmente viu que eu comecei a reflexão com uma citação da música do Capital inicial, aquela música Mais, né? Entre tantas coisas que ele diz na música, a primeira parte, principalmente a primeira parte, o início da música, ele vai dizer que tudo era para ser perfeito, mas que foi o quê? Quebrado. Talvez o autor da música não tenha consciência do que ele está escrevendo, mas teologicamente ele está correto. Teologicamente, Deus construiu, projetou o nosso mundo para ser um mundo perfeito, mas por causa do pecado, este mundo foi quebrado. E quando houve essa ruptura entre o plano original de Deus, né, e a nossa rebelião como seres humanos, nós perdemos o grande significado da nossa vida. Veja só, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai falar o seguinte, que todos nós pecamos e estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. Que todos nós pecamos, ou assim, nós perdemos o nosso significado. A ideia de você destituir alguém é de você tirar dele aquilo que ele tinha como atributo. Nós perdemos aquilo que nós tínhamos de mais valioso. Aquilo que nos dava significado, que nos dava missão, que preenchia o nosso coração, que moldava e remodelava a nossa vida, não porque nós éramos religiosos, mas porque nós tínhamos um relacionamento íntimo, próximo com o nosso Criador. E a partir da realidade do pecado, isso foi rompido. Aquilo que era para ser perfeito, não é mais perfeito. Está em completa desordem, caos. O pecado trouxe caos, trouxe desordem. E o autor da música, ele disse, né, que parece que ele está caindo no vazio, né, ele está caindo do lado errado. Parece que ele canta, ele sai andando sem perspectiva nenhuma, ele sai cantando o cântico, o hino dos descontentes. E nós então percebemos a falta de propósito, a falta de missão, a ausência de contentamento na vida da pessoa. Tanto é verdade que existe uma falta de contentamento que no refrão da música, ele vai dizer o seguinte: eu preciso mais do que hoje, mais do que ontem. Eu preciso sempre, sempre de mais. Qual é o efeito do pecado sobre nós? É a nossa falta de contentamento. Seja qual for a experiência que nós temos de êxtase, nós nunca vamos estar plenos. Você nunca vai se sentir preenchido totalmente. E em Efésios, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Em Efésios, Paulo está trabalhando a plenitude de todas as coisas. Nós repetimos. Você pode perceber que Paulo repetiu essa ideia de que Cristo enche, de que Cristo é a plenitude de todas as coisas, em vários momentos da carta. Nós estamos no capítulo de número 4 agora. Nós adentramos nessa manhã o capítulo de número 4. E até o capítulo de número 3, Paulo vai falando de maneira exacerbada sobre essa plenitude que Cristo traz à vida daqueles que abraçam a espiritualidade cristã de maneira integral. E aqui é importante eu frisar para você. Se você deseja ser uma pessoa
plena. Se você deseja ganhar sentido na vida, você precisa abraçar a espiritualidade cristã de maneira integral. Então veja, nós estamos, como eu disse, estudando Efésios, e nós vamos chegar agora no capítulo 4, nos versos de 14 a 32, que aborda a nossa nova identidade em Cristo e como devemos viver à luz dela. O primeiro parágrafo nos desafia a incorporar essa nova identidade em Cristo, deixando para trás a antiga forma de viver, de 17 a 24. O segundo parágrafo ilustra como devemos dividir a nossa como devemos viver nossa nova identidade, especialmente em nossos relacionamentos com os outros, uns com os outros. E a gente vai ver essa realidade de 25 a 32. Mas, vou fazer um corte aqui. Hoje, nós vamos estudar os versículos de 17 a 24. Semana que vem, nós vamos mais adiante, de 25 a 32. Então, hoje, o nosso tema é a vida reorientada. Antes, mas agora. Porque esse é o jogo de palavra que Paulo vai usar no capítulo de número 4, de 14 a 24. Antes eu era assim, mas agora eu estou sendo transformado pela ação do Senhor. Antes eu fazia isso, mas agora, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, em nossas vidas, nós estamos sendo moldados no caráter de Cristo Jesus. Paulo, então, ele vai usar esses dois paralelos. E esses paralelos acontecem da seguinte forma nos versículos. Veja, o primeiro ponto que eu gostaria de demonstrar para vocês é esse. Tenha consciência de onde você estava. Tenha consciência de onde você estava. E o primeiro paralelo, a primeira parte, é o que nós éramos, né? Antes da nossa experiência com Cristo, a gente percebe nos versículos de 24, de 17 até o 19. Olha o que diz o texto bíblico. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Percebam o que Paulo está dizendo. Paulo enfatiza a importância de sua exortação, intensificando isso ao dizer, no Senhor. Perceba, isso aqui é muito importante. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando algo para vocês, eu estou exortando vocês, mas no Senhor eu insisto. No Senhor eu insisto. Eu não sei se você consegue fazer um link com o Antigo Testamento disso aqui. Quando os profetas falavam em nome do Senhor. O apóstolo Paulo aqui está fazendo um link para aqueles que já têm algum conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele está olhando para as pessoas e falando assim, olha, eu estou dando a vocês uma nova perspectiva de vida cristã. E nós olhamos isso pela manhã. Eu estou dando a vocês uma nova perspectiva de como viver a sua identidade em Cristo de maneira plena. E eu estou insistindo, enfatizando isso no Senhor. Naquele que é o rei de todas as coisas, porque a palavra que Paulo usa aqui, do grego, no Senhor, é Kyrios. Seria uma equivalência, né, ao grande Deus, ao grande rei. No vernáculo grego, essa palavra era só apropriada para o imperador romano, César. Quírios, aquele que é um grande rei, um grande imperador, ou seja, na perspectiva da cultura da cidade de Éfeso, quando Paulo diz, eu estou falando em nome do Quírios, é como se ele estivesse falando em nome do imperador de todo mundo conhecido daquela época, que era o imperador romano. Mas é lógico que Paulo não está atribuindo esse Quírios, esse senhor, ao imperador romano. Lógico que Paulo não está falando da política do Estado romano. Paulo está colocando essa palavra como algo, ou como um título de Cristo.
aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o Rei de todas as coisas, aquele que governa todas as coisas. Eu estou falando em nome deste. Eu estou insistindo em nome deste. Daí nós percebemos então a ênfase que Paulo está dando nesse negócio. Perceba. Ele diz que para você, ele diz, eu estou insistindo em nome do Senhor, que não vivam mais como os gentios. E o que significa não viver como os gentios? Não viva como alguém que está imerso na cultura pagã, sendo um híbrido entre cristão e pagão. É lógico que se você conhece um pouco da literatura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, você vai pensar que gentios é simplesmente aquele que não fazia parte do povo judeu. Mas Paulo, ele troca o significado aqui. Paulo, ele faz uma volta no significado dizendo, gentil é todo aquele que não pertence ao povo chamado, o povo eleito do Senhor. Ou seja, ele olha para a cultura pagã e diz, aqueles que não conhecem o Senhor são os gentios. Todo mundo que agora participa do povo de Deus, faz parte dessa aliança, eles não podem ser considerados como aqueles que são pagãos. Paulo então está demonstrando e está enfatizando isso. Você vivia como, mas agora você não vive mais. Qual é essa exortação tão intensa? Paulo, de maneira simples, diz para eles, vocês agora vivem como discípulos amados e como filhos amados do Senhor. Esse viver como filhos amados, como discípulos amados do Senhor, te dá uma nova perspectiva. Uma perspectiva de uma nova ética. Ou seja, Paulo está usando a ideia do gentil aqui, no sentido moral. Semelhante ao uso ao uso do pagão, daquele que está distante do Senhor. Agora perceba, o que significa você ser um híbrido? Não seja um híbrido, não viva como um pagão e um cristão. Significa que a pessoa está tentando conciliar crenças ou práticas cristãs com elementos da cultura pagã de uma maneira não totalmente compatível ou coerente. É uma forma de você olhar para a cultura e você abraçar a cultura sem uma visão crítica. Já parou para pensar que a gente faz isso? Que muitas vezes nós abraçamos as coisas que a cultura nos oferece, mas nós não temos um olhar crítico para isso. E nós nos tornamos meio híbridos. Por exemplo, uma coisa que a nossa cultura diz, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso? Todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, não importa qual é a sua religião. O importante é você ter uma religião. Deixa eu perguntar para você. Todos os caminhos levam a Deus? É isso que as Sagradas Escrituras dizem? Eu sei que talvez você, que está imerso na nossa cultura, na cultura do politicamente correto, porque no politicamente correto, o que eu vou falar aqui é um absurdo. No politicamente correto, você vai dizer e você vai afirmar que todos os caminhos são lícitos. No politicamente correto, a sua experiência é mais importante que a verdade. Porque, na verdade, é a sua experiência que é verdadeira. Mas quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o que nós percebemos? Nós percebemos que o Cristo vai dizer, eu sou o caminho. Então, eu vou dar uma parada aqui, para dizer para você, eu não estou falando de uma religião, da religião evangélica protestante brasileira. Eu estou falando de uma pessoa, a pessoa de Cristo.
Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Não estou falando que se você é um presbiteriano, você anda no caminho. Porque você pode ser um presbiteriano e estar longe do caminho. Assim, à distância. À distância. Então o fato não é de você ser um religioso ou não. O fato não é você vir à igreja ou não. O fato é você reconhecer que quem é o caminho. Cristo ele vai dizer que, olha, eu sou o caminho e eu sou o quê? Eu sou a verdade. E pela manhã eu trabalhei um pouco o conceito da verdade em Cristo Jesus. A verdade não é relativa. Hoje na nossa cultura, a gente fala que tudo é relativo, inclusive a democracia. Tudo é relativo, tudo depende do quê? Da sua visão, de como você enxerga as coisas. Perceba, por isso que a nossa sociedade é fragmentada. Por que a nossa sociedade é fragmentada? Porque assim, a minha verdade é diferente da sua verdade. Nós não temos mais um ponto de encontro daquilo que é verdadeiro. Porque a verdade virou subjetiva. E eu não sei vocês, mas olha só, o nosso mundo carece de verdade. O nosso mundo tanto carece de verdade que nós somos a sociedade mais desenvolvida. Nós fazemos parte da época da humanidade, da história da humanidade, com maior conforto. Nós desfrutamos dos benefícios da tecnologia. No entanto, nunca houve na história da humanidade tantas pessoas depressivas. E um fator da depressão, existem vários, eu estou falando de um só. É a ausência de fundamento. O salmista diz que quando nós perdemos os nossos fundamentos, se os fundamentos desaparecerem, nós estamos perdidos. Perdidos. É assim. Veja, nós estamos vivendo praticamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está demonstrando isso. Paulo está dizendo, olha, você não pode ser um híbrido, você precisa se alicerçar na verdade. E veja o que ele vai dizer então. Quais são os efeitos? Porque ele vai falar, olha, se você não está alicerçado na verdade, você vive de maneira inútil. Qual é a ideia dessa palavra inútil no original? É você ter planos, mas os seus planos e os seus projetos não levarem você a lugar algum. Essa é a ideia do original, sabe? Quando você fica rodando em círculos e você tenta e não chega a lugar algum. Essa é a ideia de inutilidade aqui de Paulo. Paulo então está dizendo, olha, vocês estão correndo atrás do vento, que seria talvez a linguagem do sábio de Salomão, de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer que nós corremos atrás do vento. Paulo está dizendo que essa cultura, onde a verdade é relativa, é uma cultura que corre atrás do vento. Mas quais são os efeitos de viver na inutilidade? Perceba, obscuros no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância, endurecidos do seu endurecimento do coração, perdido toda a sensibilidade, entregaram à depravação. O que Paulo está dizendo? Primeiro, quando nós vivemos na inutilidade, nós temos falta de discernimento, confundindo injustiça com justiça. É isso que acontece. Em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte, que os homens, gênero humano, sociedade, que os homens trocaram a sabedoria e a glória do conhecimento de Deus pelo quê? Pelo quê?
Os homens trocaram a verdade, o conhecimento e a sabedoria de Deus pelo quê? Pela mentira. Pelas incertezas. Os homens, ao invés de adorarem o Criador, eles adoraram o quê? A criatura. E não é isso que nós fazemos na nossa cultura. Ao invés da gente adorar o Criador, nós, na nossa cultura hoje, que não é uma cultura cheia de ídolos, mas os ídolos estão no coração. Nós não temos ídolos visíveis. Os ídolos estão no nosso coração. Dentro de nós. Ao invés de nós adorarmos ao Criador, nós estamos adorando nós, como criadores. O nosso coração. Paulo está condenando isso. Nós trocamos justiça por injustiça. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Nós confundimos os fundamentos. É tão verdade isso na nossa sociedade que eu estava conversando com um advogado esses dias. Estava conversando com ele e eu falava com ele assim, sobre a falta de estabilidade do fundamento jurídico na nossa sociedade. Por quê? Porque as leis que eram objetivas se tornaram na nossa sociedade pós-moderna o quê? Subjetivas. Aquilo que eu acho que os advogados mais velhos, né, aqueles que se formaram há mais tempo, que militam aí na advocacia há mais tempo, eles estão meio assim perplexos, né? Porque antigamente o certo era certo e o errado era errado. O juiz não se julgava de maneira parcial, mas o juiz ele era imparcial. Ele se pautava e se falava dentro dos autos. Mas hoje aquilo que é certo se tornou o quê? Errado. Mas isso não é só no mundo jurídico. Talvez esse seja a coisa mais escancarada. Mas outras coisas estão acontecendo dentro da nossa família às vezes. Os filhos, dentro das nossas famílias, perderam o respeito por quem? Pelos pais. Já perceberam? Os filhos perderam o respeito, a admiração pelos pais. Os filhos estão achando que os pais são brothers agora, né? Essa ideia confusa de que pai é amigo. Pai não é amigo, pai é pai. Existe uma diferença entre amigo e pai. Talvez, às vezes, o pai possa se confundir como um amigo mais sábio. Mas não é a mesma coisa que um amigo. Porque os nossos fundamentos estão perdidos. E nós confundimos a justiça com a injustiça. Ainda. Nós perdemos a sensibilidade para seguir a orientação do Espírito Santo. Paulo vai dizer que nós ficamos com o coração endurecido. O nosso coração se endurece. E nós perdemos então a sensibilidade. Consequência disso, nós nos tornamos o quê? Vulneráveis a todo e qualquer tipo de tentação. É uma sequência. Paulo está construindo uma sequência lógica, está dizendo, olha, vocês estão perdendo, vocês estão confundindo a justiça com a injustiça. A consequência disso, a consequência de você confundir a justiça com a injustiça, é você perder a sensibilidade para o Santo Espírito de Deus, e ao perder a sensibilidade para o Santo Espírito de Deus, você se torna vulnerável. O seu coração fica vulnerável. Você é enganado pelos seus próprios desejos, porque é o que Tiago vai dizer. Tiago vai dizer que ninguém é tentado por quem? Por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Antes nós somos tentados pelo quê? Pelo diabo? Pelo diabo?
Não é pelo diabo. Tiago vai dizer que não é pelo diabo. Antes nós somos tentados pelo nosso próprio coração. Em algumas igrejas, o diabo vira a costa quente. Tudo é o capiroto. Não é verdade? As pessoas dão mais ênfase ao diabo em alguns lugares do que ao próprio Cristo. Que é um absurdo. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte. Olha, o problema não está... Quer dizer, o capiroto é um dos problemas, mas talvez seja o menor. O maior problema seu não está fora de você. O maior problema seu está dentro do seu coração. Tanto que Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso, então, que Paulo está trabalhando essas realidades. E Paulo não trabalha essas realidades somente aqui. Perceba, Paulo também trabalha essas realidades em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 21, quando ele diz, por isso, vivam pelo Espírito. Ou seja, não sejam insensíveis à ação do Espírito Santo. Porque quando você é sensível à ação do Espírito Santo, você não satisfaz a sua carne. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Vocês já pararam para pensar que Paulo está dizendo que você está em guerra dentro de você mesmo? E que aquilo que você faz muitas vezes não é o que você gostaria de fazer, porque o seu coração está em guerra? Mas, veja, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são estas, são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas. Aí Paulo diz assim, a lista aqui não acaba mais, porque todo mundo aqui inventa novo pecado todo dia. Todo dia tem uma nova lista de pecados, então, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está mais uma vez, advertindo a igreja aqui. Olha, vocês que viviam assim anteriormente, agora vocês não devem ver mais. Existe na história de todo cristão um antes e um depois. E esse antes e depois, ele é radical, gente. Ele é radical. Ele é radical. Porque nós não estamos falando de uma filosofia de autoajuda aqui. Nós não estamos falando de uma filosofia de autoajuda. Nós estamos falando da fé cristã que transforma tudo e a todos. Nós estamos falando do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. O Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus para transformar todos e a todos, inclusive para a nossa salvação. A coisa mais difícil de se fazer na história da humanidade foi o Evangelho que fez por nós. Paulo demonstra essa realidade aqui. E ao demonstrar essa realidade, ele nos convida a uma vida de santidade. Mas veja uma coisa, e aqui está, talvez, a minha advertência. Uma advertência. O isolamento é uma atitude anticristã. Estou falando de santidade, mas não estou falando de isolamento. Pois o convite desafiador do reino de Deus é fazer diferença dentro de uma cultura corrompida pelo pecado. Ou seja, quando Jesus ora em João capítulo 17, pelos seus discípulos, Jesus ora o seguinte, fala assim, Pai, cuida desses meninos aqui, daqueles que estão aqui hoje comigo, daqueles que ainda vão vir,
Mas eu não estou tirando esses meninos do mundo. Eu não vou tirar eles do mundo. Eu vou fazer o quê? Enviá-los. Vocês não estão no mundo. Vocês não são do mundo. Mas vocês o quê? Estão no mundo. E eu não tiro vocês daqui. Então perceba, o que Paulo está dizendo para a gente é que nós não devemos viver uma cultura isolacionista, uma cultura gospel. Cultura gospel é mercado, não é reino de Deus. Não é reino de Deus, e é um mercado próspero ainda. Diga-se de passagem, é um mercado próspero. Então veja, o isolacionismo é uma abordagem que se caracteriza por se afastar do mundo e das pessoas que não compartilham a mesma fé ou crenças religiosas. Essa atitude pode surgir de uma ideia equivocada de que os cristãos devem proteger-se da influência negativa do mundo ao seu redor. É errado. Por quê? Porque nós deveríamos influenciar o mundo ao nosso redor. Homens e mulheres fiéis aos princípios e valores do reino de Deus, eles influenciam o mundo ao seu redor. Por isso que Jesus, quando ele inaugura a igreja com a afirmação de Pedro, dizendo que sobre aquela afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus inaugura a igreja, ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A ideia, eu sempre tive uma ideia errada disso quando eu era adolescente. Vou frisar que quando eu era adolescente, porque eu pensava que as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, era o inferno não invadir a igreja. Ou seja, nós estávamos ali na porta, né, e a portinha fechadinha, e os crentes tudo assim na porta. Não entra, diabo, não entra. Mas é uma visão errada. Porque a visão certa do texto é que nós vamos ao inferno para resgatar as pessoas. Veja só, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É uma linguagem bélica. Você nunca parou para pensar nisso, né? Mas a linguagem ali é uma linguagem bélica. Porque porque tem uma coisa na cultura de Jesus. Qual é a defesa mais importante de uma cidade? As muralhas. Exatamente, está vendo? Temos alguém aqui prestando atenção na pregação. Mas as muralhas têm o quê? Portas, não tem? Umas portas gigantes, né? A ideia é bélica. As portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra os ataques da igreja. É o inverso. Porque não são as portas da igreja. São as portas de quem? Do inferno. Quem que está indo lá resgatar as pessoas? Nós, exatamente. Tá vendo? Temos um menino aqui de ouro, rapaz. E falou certo ainda, teologicamente certo, hein? Nós. E é isso mesmo. Nós estamos indo lá. Perceba, essa cultura e que isola as pessoas, que isola a igreja, que diz que o mundo não pode adentrar a igreja, é uma cultura anticristã. De diminuição da fé cristã, daquilo que nós cremos, dos nossos princípios, dos nossos valores. Porque ao analisarmos a vida e os ensinamentos de Jesus, vemos que ele adotou uma postura totalmente diferente do isolacionismo. Jesus não se isolou dos pecadores, mas procurou envolver-se com eles, oferecendo-lhes amor, compaixão, mostrando-lhes e dando-lhes a oportunidade de transformação e de uma nova vida em Deus. Foi isso que Jesus fez. Por isso, a essência do cristianismo é a compaixão, é o amor, é a misericórdia. A essência do cristianismo é aquele que é o sal e luz da terra. É aquele que traz novas cores a esse mundo cinza.
Essa é a essência do nosso cristianismo. É isso que Deus está fazendo através da influência do seu povo. E que deveria fazer através de nós também. Mas o segundo princípio que eu gostaria de mostrar para vocês é esse. Viva como uma nova criação. E o texto diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados o modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Perceba, nós temos aqui 3 imagens. Paulo nos dá 3 imagens. A primeira imagem é a imagem da escola. É a primeira imagem que Paulo mostra. Não foi por isso que vocês aprenderam de Cristo? Tanto o versículo 20 como o 21, de fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram o quê? Ensinados. Pedagogia do reino. Vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Não é qualquer verdade. Ou seja, perceba, a verdade aqui nunca será subjetiva. Nunca será subjetiva. Você está vendo, gente, como que é bom ter gente crente na igreja de vez em quando? Nos ajuda até na pregação. Olha só que belezinha. Tá certo? De novo, mais uma estrelinha. A segunda imagem. Trocar as roupas. Uma atitude intencional. Intencional. Vocês foram ensinados a despir-se. Perceba, vocês foram ensinados a despir-se. Vocês precisam fazer isso. Existe intencionalidade nisso. A terceira imagem é da nova criação. Ou seja, criados para ser semelhança de Deus. Ou seja, nós voltarmos àquilo que Deus projetou nos nossos primeiros pais. É isso que Paulo está demonstrando aqui. Agora veja, quais são os desdobramentos disso na escola, uma escola? A primeira coisa a notar sobre essa educação é que Cristo é o foco do ensino. Paulo diz, vocês aprenderam de Cristo. Essa é uma frase incomum nesse texto, ou em qualquer outro texto. Já vou te mostrar. O cristianismo trata de conhecer uma pessoa viva, Jesus Cristo. O'Brien, um dos teólogos que muitas vezes eu consulto sobre Efésios, porque ele tem um vasto material sobre o tema de Efésios, ele fala o seguinte, a frase aprender sobre não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, ou até hoje, não foi encontrada, rastreada em nenhum outro documento público grego. Pré-bíblico ou pós-bíblico, porque aqui é a única vez que você vai encontrar essa recorrência. Paulo está usando a linguagem relacional. Quando você se torna cristão, não apenas aprende sobre o ensinamento de Jesus, você desenvolve um relacionamento com ele. Paulo vai dizer, de fato, vocês ouviram falar o quê? Falar dele, versículo 21. Já fazia muito tempo, desde que Paulo já esteve em Efésios. Ele não sabia se eles estavam de fato ouvindo o evangelho ou não. Existe uma certa dúvida quando nós olhamos para esse texto no original. Ele observa então a necessidade de ouvir sobre o verdadeiro evangelho de Jesus. Ele quer ter certeza que eles estão ouvindo a respeito de Cristo. E então, pergunto para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, você conhece de fato Jesus? Você pode me dizer quem Cristo é para você? Sabe qual que é o problema?
Às vezes, nós ouvimos tanto a respeito de uma pessoa que nós temos a impressão de conhecer essa pessoa, sabe? Você ouve tanto a respeito de alguém, é como se, lógico, guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções e em toda analogia, em toda metáfora, há falhas. Já estou dizendo. Mas é como se você ouvisse a vida toda sobre um astro de música, um grande ator, você ouve sobre ele. Você ouve nos jornais, você ouve, né? Você lê na internet, você vê nas redes sociais. Pergunta, você conhece de fato essa pessoa? Você ouve sobre ele, sabe? Você ouve que o cara casou 2 vezes, você ouve quantos filhos ele tem. Ele até parece assim uma pessoa chegada, né? Que se você encontrar com ele, você fala, e aí, como é que tá a sua esposa? E aí, e os seus filhos, tudo bem? E aí, eles cresceram? Ah, teve um que... Ah, eu vi lá no jornal que um pegou pneumonia, hein? Pô, toma cuidado dele. Sabe? Você ouve, você sabe até detalhes. Alguns detalhes. Mas pergunta, você conhece essa pessoa? Você conhece? Sabe qual que é a minha impressão? A minha impressão é que nós fazemos assim com Jesus. Nós, ouvimos sobre ele, né? Sabe, nós ouvimos sobre Jesus. Ouvimos sobre a história dele, nós temos alguns lances assim, nós sabemos que ele nasceu numa manjedoura, nós sabemos que ele morreu tragicamente numa cruz, nós sabemos que ele tinha uma mãe que foi adolescente, né, mãe adolescente, mãe jovem. Nós sabemos que tinha os irmãos que não acreditavam que ele era o Cristo, né? Nós sabemos disso também. Mas a pergunta que eu estou falando é, você conhece ele? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque a palavra que Paulo usa para conhecer aqui não é uma palavra intelectual. Não é um conhecimento intelectual e não é um conhecimento raso. A palavra que Paulo usa para conhecimento aqui é a mesma palavra que se dá no relacionamento entre um homem e uma mulher. Perceberam? Sobre o conhecimento que o marido tem da sua esposa. É um conhecimento íntimo, próximo. Que você consegue ouvir a respiração da pessoa. É esse tipo de conhecimento que Paulo está falando aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você pode passar a sua vida toda dentro de uma comunidade cristã e você conhecer a Jesus somente de ouvir falar. E os seus olhos nunca terem visto o Cristo. É o que Paulo está demonstrando aqui. Uma outra realidade que nós podemos ver aqui na escola é que devemos também notar que o próprio Cristo é o Mestre. Paulo diz que você ouviu falar dele, mas não há preposição sobre. É literalmente, não existe essa preposição. Você ouviu sobre ele. Esse sobre aqui, no original grego, não existe. Então, se você fosse traduzir ao pé da letra, você o ouviu? Você ouviu o Cristo? Não faz toda a diferença? Porque não é sobre ele. Não é sobre. É você ouviu o Cristo? Você o ouviu? Sabe qual que é o grande problema da nossa cultura? O grande problema da nossa cultura é que nós somos displicentes. O celular, o meu não está aqui. Algum filho meu roubou meu celular nesse momento. Mas o smartphone que você tem aí no seu bolso transformou você numa pessoa displicente.
Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com pessoas, isso acontece comigo. Às vezes as pessoas estão falando comigo e eu estou aonde? Na tela do celular. Pergunta, eu estou ouvindo quem? O celular. E às vezes eu não estou ouvindo ninguém. Porque olha só, uma vez eu parei para pensar, falei, que coisa de louco. Nas minhas férias, meus filhos foram para a escola, porque eu tiro as férias com os meus filhos na escola, para ter férias. Tenho 3 filhos, daí eu quero descansar, o que você faz? Tira férias com os filhos na escola. Né? Porque se você tirar férias agora, você tem trabalho duplo. Trabalho duplo. É ou não é? Os pais estão tudo rindo aí, porque é verdade, é verdade. Só não tem coragem de dizer o que eu digo. Eu estava nas minhas férias, estava ali maratonando uma série. Eu adoro séries, né? Estava ali maratonando uma série. E de repente o celular me chamou a atenção. Eu não abaixei, eu não pausei a série. Mas eu fiquei com a TV ligada e com o celular assim, para ouvir as duas coisas ao mesmo tempo. Pergunta, eu consigo? Você não consegue fazer mais nenhuma coisa nem outra. Essa é a nossa cultura displicente. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não estou ouvindo Deus. Você não está ouvindo Deus porque você é displicente. Porque quando você está aqui, ao invés de você estar aqui, ou no estudo bíblico, ou na aula de escola dominical, ou em qualquer lugar, ou até mesmo quando você está no seu quarto fechado, orando e lendo as Sagradas Escrituras sozinhas, o seu coração não está ali. E se o seu coração não está ali, você não está ouvindo Cristo. Mais uma vez, você conhece Cristo sobre ouvir falar, ou os teus olhos ouviram? Paulo, ele caminha então na metáfora da escola dizendo o seguinte: Cristo é o contexto do ensino. Paulo diz que você foi ensinado nele. Paulo, provavelmente, está se referindo à instrução contínua que acontece depois de você se tornar cristão. No entanto, é mais do que apenas instrução ética. Nós, pois, fomos ensinados nele. Ou seja, o ensino ocorreu na esfera do Cristo vivo. Cristo é a escola. Se você quiser, todas as instruções éticas devem ser entendidas à luz da nossa união com Cristo. Cristo se torna, então, o pilar de todas as nossas decisões. Porque é nele que nós somos ensinados. Perceberam? Essa é a escola do Messias. Essa é a escola do Cristo. Ainda Paulo vai usar uma outra metáfora. A metáfora das roupas. De trocar as roupas. Uma vez que deixamos o velho para trás e abraçamos novos, devemos nos livrar do pecado de forma prática, diária e contínua. Nossa maneira de viver deve ser diferente, pois somos pessoas renovadas. Nós precisamos trocar. Paulo vai dizer o tempo todo, isso que é uma metáfora que ele não usa só em Efésios, ele usa em outras cartas. Vocês foram despidos dos velho homem. Você precisa se despir do velho homem. É uma ação intencional sua. Você precisa olhar para a sua vida e para a prática da sua vida e pensar, poxa, aonde eu preciso me despir? Que essa roupa não cabe mais em mim. Sabe quando você dá aquela engordadinha e a roupa não cabe mais em você? Você até tenta, mas o negócio não funciona. Você até... Sabe? Mas não dá. Quando você senta, fica tudo apertado. Você sabe do que eu estou falando. É a mesma coisa. Você se torna uma outra pessoa.
As coisas antigas não se encaixam mais. Você até tenta. Tenta fazer com que ela se encaixe. O grande problema é você se tornar um híbrido. Lembra do híbrido? Mas Paulo está nos ensinando, nos exortando, caminhando com a gente para uma outra realidade. E essa última realidade que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma nova criação. Paulo também afirma que o novo eu está em constante renovação. Essa renovação ocorre no tempo presente. Ou seja, quando ele fala de você é uma nova criatura, uma nova criação de Deus, esse tempo aqui está no auristo presente. O que indica que é um processo contínuo realizado por Deus em nós. Precisamos de uma renovação constante das nossas mentes. Lembrando sempre da nossa nova identidade. Embora tenhamos sido criados por Deus, o pecado nos separou dele por meio de Jesus. Nos tornamos novas criações, refletindo a glória divina e vivendo vidas santas e justas como portadores da sua imagem redimida. Jesus está fazendo todas as coisas novas. Na prática, a principal fonte de transformação continua em nossas vidas. É a palavra de Deus e o Espírito de Deus realizando sua obra em nós. Ele realiza essa obra em nós, mas também temos a responsabilidade de fixar nossas mentes nas coisas do alto, como diz Colossenses. Paulo instrui aos romanos a transformarem pela renovação do quê? Da vossa mente. Romanos 12, 2. Quando eu leio esse texto, as pessoas nunca pegam a condicional, né? O presbítero Fábio já passou Romanos 12? Já chegou lá, passou. Então o pessoal que estudou com o presbítero Fábio Romano sabe disso. Todo mundo quer experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é mesmo? Se eu chegar e falar assim, quem quer aqui, hoje, nessa noite, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levante sua mão. Dê um glória a Deus. Você faria isso. Porque todo mundo quer, não é verdade? Mas se eu dissesse para você assim, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, você tem que ter a sua mente renovada. Mas não da sua forma, não do seu jeito, mas renovada pelo Espírito Santo, da forma dele, do jeito dele, para a glória dele. Você quer isso? Você quer ter de fato a sua vida transformada? Você está cansado da vida fragmentada que você tem? Da falta de fundamento que você tem? Então, por que você não abraça isso aqui? Antes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vamos renovar a mente. É isso que Paulo está convidando a gente a fazer nessa noite. Por isso que nós temos essa mesa nessa noite. Porque, como Calvino diz, ele fala que o sacramento da ceia, ela faz com que a gente lembre o que Cristo fez por nós. O sacramento da ceia nos constrange, porque nós somos pecadores, nós não merecíamos o pão, não merecíamos o vinho, não merecíamos a graça. Mas a partir do momento que nós experimentamos da graça, do pão e do vinho, o nosso coração é constrangido pelo amor de Deus a uma transformação. Por isso que Calvino vai dizer que a ceia, ela é cura. Cura para nossas almas e cura para os nossos ossos. Por quê? Porque diante do sacrifício de Cristo, a única coisa que nos resta é cair de joelhos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Que tal você fechar os seus olhos agora? Você examinar o seu coração, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Para preparar o seu coração para esse momento. Examinar o seu coração. Pedir perdão. Cair de joelhos diante do Senhor.
Porque Jesus está louco para te oferecer a graça. O amor de Deus, ele é avassalador. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha ao nosso encontro, ministrando graça, misericórdia, poder, transformação, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos do Teu poder, Pai. Em nós não reside poder algum para transformação. Nós podemos até tentar, Senhor, mas a nossa força é limitada. E se for pela nossa própria força, nós nos tornaremos religiosos hipócritas, ó Deus. Nós queremos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Queremos conhecer o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas dos nossos olhos te verem, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós não merecíamos o teu sacrifício, Senhor. Nós não merecíamos o teu amor. Nós estávamos rebeldes, desconectados, mas em Jesus o Senhor fez tudo novo, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Que em Jesus o Senhor nos redimiu, trouxe uma nova conexão, nos selou com o teu Santo Espírito, dando graça a Deus sobre nossas vidas. E por isso temos esperança em Ti e somente em Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos para Deus e para a glória de Deus, para honrarmos o Teu nome, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.